Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Olá, muito boa tarde. São 15 horas mais 8 minutos. E vamos nós iniciando a partir de agora mais uma edição do Justiça na Tarde Debate. E o assunto que hoje nós vamos estar aqui debatendo com os nossos convidados e convidadas é justamente sobre o 18 de junho, Dia do Orgulho Autista. Claro que esse dia é o dia que marca realmente, acima de tudo, né, chamar mais atenção, mas o fato é que o ano todo se faz necessário chamar a atenção do mundo todo a respeito dessa questão, ou seja, a questão dos direitos, a questão também, por que não, da saúde, que está dentro do campo do direito, a questão da educação, também das pessoas autistas, que também está dentro do direito, e também a questão do lazer. Então, é o momento, neste exato momento também do nosso programa, que a partir de agora nós vamos apresentar nossos convidados e convidadas e vamos então avançar neste tema. Agradecemos a você que está sintonizado na 104,7 FM, que é a Rádio Justiça, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Onde quer que você esteja, muito obrigado. E caso queira interagir conosco, é só encaminhar sua mensagem de texto ou então de voz aqui para o WhatsApp da nossa emissora, que é o 61 99975 8140. E vamos nós já começando aqui com a doutora Leide Araújo, ela que é da Associação Tudo Azul. E essa associação está centralizada na cidade ou na região administrativa do Gama, que é uma cidade aqui do nosso Distrito Federal. A doutora Leide, ela é policial civil aqui da nossa capital federal, hoje está aposentada e dedicando, e mesmo antes de aposentar, já dedicava, portanto, aí a sua vida, dentro das suas atividades, portanto, a esta causa, que é uma causa nobre, né, Leide? Muito obrigado à senhora por estar conosco aqui também no nosso Justiça na Tarde da Rádio Justiça. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço, em nome da nossa Associação Tudo Azul, aqui representada por mim, atual presidente. E sim, é uma causa muito nobre, que requer uma responsabilidade muito grande de todos nós, pessoas, de todos nós, pessoas neurotípicas, né? Ou seja, ditas normais, pessoas normais. Eu não sei mais hoje o que é ser normal. O fato é que todos nós temos momentos de anormalidades. Porém, os autistas carecem de uma atenção muito grande, de um carinho e respeito e, principalmente, apoio. Sem medidas. E tudo isso nós vamos falar hoje aqui no nosso Justiça na Tarde. Temos 2 horas para que possamos então avançar bastante aí nessa questão. Deixa eu também cumprimentar o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, integrante também do projeto PRF Amigo dos Autistas, o presidente José Teógenes Abreu, que também integra a força da nossa Polícia Rodoviária Federal. Senhor Teógenes, seja bem-vindo também aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito boa tarde para o senhor. Eu agradeço, Walter, e a Polícia Rodoviária Federal se sente honrada em estar fazendo parte dessa mesa aqui com a doutora Leide e com o doutor Edilson, né? São pessoas militantes da causa autista. É uma satisfação para a gente. Muito obrigado ao senhor por estar conosco. Bom, deixa eu também cumprimentar o doutor Edilson Barbosa. Ele é advogado e é o diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil. Tem a sigla MOAB. Doutor Edilson, também seja bem-vindo aqui ao Justiça na Tarde, aos estúdios da Rádio Justiça. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça, a nossa casa, né? O STF. Que bom que essa casa abre esse debate sobre o autismo. E é importante porque domingo é o dia do orgulho autista.
Então, nós temos muitas coisas a falar e muitas coisas a sugerir também. Opa, então vamos nós, já começando inclusive com o senhor, né? Só para contextualizar para o nosso público ouvinte, é evidente, como nós já pontuamos aqui, ou seja, as pessoas com autismo, quer dizer, é um assunto que recentemente é que começou a ser falado, a ser debatido, ainda tem muita discussão, mas vem cá. A questão do autismo seria uma deficiência, não seria uma deficiência? Quer dizer, ainda está no bojo do debate, mas evidentemente que o importante é justamente o foco, é a sociedade estar presente, debatendo, entendendo. Este que é realmente o foco. Mas para contextualizar para o nosso ouvinte, em termos, portanto, das pessoas com autismo, quais são os seus direitos para que o ouvinte, com toda certeza, possa entender o tema que nós vamos estar aqui abordando e que já estamos abordando, doutor Edilson? Bom, inicialmente, o autismo não é uma doença, apesar de ter o CID. É um transtorno do espectro autista. E para o mundo jurídico, para o mundo social, é uma pessoa com deficiência. Então, juridicamente, desde 2012, isso tem que ser frisado, que o nosso Congresso Nacional, que a gente está aqui ao lado, né? Estamos na Praça dos Três Poderes, estamos no poder judiciário, mas ali do lado tem o poder legislativo e do outro o poder executivo. E o poder legislativo, em 2012, nós, pais de autistas e os próprios autistas, estivemos aqui para aprovar esta lei. E vocês sabem que uma lei não é fácil de ser aprovada, né, Walter? Com certeza. A gente até agradece ao senador Paulo Paim, que iniciou isso lá. O senador Cristóvão, na época, nos ajudou muito. E aprova-se nas comissões. E para convencer a maioria na comissão. Depois vai para outra comissão. Tem que ter maioria. Depois vai para o plenário. E somos bicameral. Aí saiu do Senado e foi para a Câmara. E aí 513. Cada estado manda para cá os seus parlamentares, né? O estado que mais manda é São Paulo, 70 deputados federais. Mas nós aqui no DF só 8. E o Acre 8, Alagoas 8, e junta aí e precisa da maioria. E não é só isso. Depois do poder legislativo, ainda vem o crivo do poder executivo. Então ainda tem a sanção presidencial, que às vezes veta algum parágrafo ou veta a lei inteira. E nós conseguimos, Walter, no Brasil, em 2012, aprovar a Lei 12.764, que institui a Política Nacional do Autismo, da pessoa com transtorno do espectro autista, direcionado, isso é bom por isso, é direcionado a pessoas que têm o laudo. E lá, no nosso artigo 1º, no parágrafo 2º, diz que o autista é considerado, para fins legais, uma pessoa com deficiência. Isso mudou a vida dos autistas e das famílias. Porque a partir de 2012, aquele menino, aquele jovem que era autista, ele não era considerado uma pessoa com deficiência. Aí nos remete, Walter e demais ouvintes, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o estatuto que rege os direitos e garantias das pessoas com deficiência. Aí a gente fala o cadeirante, a pessoa cega, a pessoa surda e os autistas. Diferentemente de uma criança que na escola é laudado com TDAH. Aí já não tem. Aí a mãezinha fala, olha, o amiguinho dele lá da escola tem o direito ao passe livre, a compra do carro com isenção, o direito à fila, o BPC, e o meu filho não tem. Não tem por causa dessa lei, que disse que o autista é considerado uma pessoa com deficiência, mas os outros não. Se for um diagnóstico de dislexo, por exemplo, aí já não tem. Então, assim, isso em 2012 mudou a vida dos autistas, dando cidadania. E a gente luta para isso. Nós fizemos o ano passado, 27 de dezembro de 2012, agora 27 de dezembro de 2022, 10 anos. Até comemoramos, chamamos várias autoridades para falar conosco. Então, 10 anos da gente lutando, porque você sabe, Walter e demais ouvintes e colegas da mesa, uma lei, ela às vezes não pega. Tem várias leis aí que o Congresso aprovou, sancionou a Presidência da República. Se for no município,
os vereadores, né? E o prefeito sancionou. Se for nos estados, a Assembleia Legislativa e o governador, mas essa lei não pega. Temos várias leis que não pegaram. Mas essa está pegando. Eu sou testemunha que se a lei está pegando, pegou, com toda certeza é devido aos esforços dos pais, amigos e pessoas que integram realmente aí essa luta. Não que estejamos aqui de forma alguma questionando se o poder público está ou não cumprindo também com a sua obrigação através de políticas públicas, que não deixa também de ser um questionamento a ser posto. Mas somos testemunhas realmente da luta, da garra, do empenho, da briga dos pais, amigos e as pessoas de alguma forma também dedicam aí a esta causa. A exemplo da Polícia Rodoviária Federal, através, portanto, aí do seu setor, da sua Comissão de Direitos Humanos, altamente empenhada aí nessa questão. Tanto que o resultado dessa luta acabou fazendo com que a nossa Câmara Legislativa aprovasse aqui na capital federal. Nós temos a lei federal e temos também a lei distrital, a 4.568 de 2011, que é a lei Fernando Cota, que é um policial rodoviário federal que está nessa causa também já há muito tempo. Daí, portanto, eu chego até agora ao nosso convidado, que é o patrulheiro, o policial rodoviário federal, o Teógenes, justamente para a gente entender e, de certa forma, até mesmo agradecer o empenho da Polícia Rodoviária Federal, que além das suas atribuições institucionais, também não perde de vista as questões sociais do nosso país, né, Teógenes? Certo, Walter. É importante contar com o Fernando Cota, o colega Fernando Cota, na vice-presidência da Comissão de Direitos Humanos, né? Porque o Cota fez da vida dele a causa dos autistas, né? E porque o Cota estagia, eu digo estagia porque a gente está sempre aprendendo, né? Há 25 anos, né? Ele tem um filho de 25 anos, que tem transtorno do espectro autista, e a devoção que ele tem a essa causa, e a mesma coisa que eu vi aqui antes, em off, da doutora Leide, ouço do Cota, né? O filho o educou para a humanidade. Paz, isso é de uma riqueza enorme, né? E quando você agradece, eu devolvo esse agradecimento, que nós é que agradecemos essa oportunidade de a polícia atingir uma visão de segurança pública ampliada. Por quê? Porque graças a programas policiais feitos por pessoas que têm boa vontade, eu não julgo ninguém, mas assim, talvez não tenham muito preparo para ampliar o leque do que seja a terminologia segurança pública. Ora, uma empresa de energia que sirva a um bairro, ela pode fazer segurança pública. Como? Iluminando as praças. Ou seja, aqui no país se convencionou que quando se fala em segurança pública, você está falando só de polícia armada. Polícia armada e aquele trabalho para coibir quem quer atrapalhar o direito do outro, quem quer desrespeitar o direito de outras pessoas. Ou quem planeja ou quem está fazendo. Ou que já fez e tem que ser procurado por isso para responder. E não é. Segurança pública é algo muito mais abrangente. Então, quando nós nos aproximamos da causa autista, nós nos humanizamos como profissionais. A discussão, nós não sabíamos há pouco tempo atrás, antes da luta do Cota dentro da Polícia Rodoviária Federal e da assunção da direção-geral e da superintendência do DF a essa causa, nós sabíamos muito poucos pessoas que tivessem familiares com o transtorno, né? E depois disso, o que pipoca de informações, eu tenho um sobrinho que tem, um colega nosso, né? Até colegas que assumindo, você está entendendo? Então, graças a quê? Ao debate. É assim que a gente se enriquece como polícia, que a gente se humaniza como polícia e que a gente evita de usar a nossa capacidade de intervenção para agregar dificuldades
a uma população que já enfrenta muita incompreensão, certo? Esse é o como se diz, o tchan da situação. Quer dizer, o meu olhar informado com as informações que eu tenho sobre o autismo, o meu olhar numa abordagem, quando eu peço a um cidadão para sair do veículo, certo? E que ele fique com as mãos para cima para eu fazer uma revista e ele não me obedece, eu não posso atribuir e enquadrá-lo logo no crime de desobediência. É preciso... Agora, olha a diferença para quem tem informação. Se eu tiver informação, pela situação visual que eu tenho diante daquela desobediência, eu digo, essa pessoa pode sofrer do transtorno de espectro autista. E eu já vou agir totalmente diferente do que levar, algemar, enquadrar. Você está entendendo? Então, é outro olhar. E isso, para todas não só dos transtornos, mas para todo tipo de doença que haja, né? Inclusive a doença de você, a doença do abandono, que é uma das piores que tem, do desprezo. A doutora Leite, ela sabe das limitações que, como é o nome do Pedro tem. Mas o Pedro, intimamente, ele não se queixa porque não foi abandonado. Certo? Ele tem o apoio de uma mãe, certo? O senhor apoia, o doutor Edilson apoia, é filho, doutor Edilson? São 2 filhos, né? Ela é uma, a Ana Clara e o Vinícius. A Ana Clara está aqui, eu não liguei. Certo? Pois é, o Vinícius tem apoio. Eu sempre digo, olha, o desprezo é a pior das doenças. Se uma pessoa que mesmo sofrendo uma situação que a debilite em alguma competência, ela tem o cobertor, certo? Ela tem o aconchego familiar, social, e quando falta o familiar e muitas vezes o social, o Estado chega para dar aquele suporte, ela vai realmente conseguir desenvolver, se não as mesmas habilidades, mas outras habilidades que a farão reservar um lugar para ela na sociedade e não a rejeição. Entendi. Eu chego também na doutora Leide. Doutora Leide, como eu disse, ela preside a associação Tudo Azul no Gama. Por que Tudo Azul? A cor azul é um dos símbolos do autismo e a explicação acomete mais meninos, sexo masculino, né, do que meninas. Teria uma explicação científica? Na verdade, não existe mapa genético do autismo. Não existe muitas explicações cabíveis, novo, né? É Tudo muito novo, apesar de antigo, sim, mas ainda novo. Então, não existe... A única explicação para que a cor azul seja um dos símbolos que representa o autismo é essa, que acomete mais meninos do que meninas. E aí tem outras explicações também, que remete ao céu, que é um universo, né, que você olha para o céu, é algo infinito, né, o que a gente diria do autismo, que é algo infinito, você não tem como explicar, você não tem como esvaziar de entendimento. Cada um é um. Existem 3 níveis de autismo e dentro desses 3 níveis, existem seres humanos, cada um é um. Então, a gente não pode dizer, o autismo nível 1, as características são A, B, C e D, todos do nível 1 agem assim. Não. Dentro do nível 1 tem pessoas, são pessoas com transtorno. E cada pessoa tem sua individualidade, né, sua particularidade. E é tudo muito novo, apesar de antigo, porque o autismo está aí há muitos anos. E, como você mesmo disse, Walter, hoje as pessoas estão discutindo e falando muito de autismo e a gente não pode perder essa oportunidade, né, Teógenes, né, doutor Edilson? Não podemos perder essa oportunidade de procurar, pelo menos, estar em todos os lugares onde vão se falar de autismo, porque nós, pais, é que vamos desmistificar o autismo, né, de certa forma. O autismo precisa ser desmistificado em vários sentidos. As pessoas tem pessoas que têm medo de autistas. Ele é violento, ele bate, ele morde.
Então, a gente precisa desmistificar isso. E quem vai fazer isso somos nós, os pais. Hoje eu carrego uma frase. Abril, nós fizemos a associação, nós participamos de mais ou menos 40 ou 50 ações, que foi o mês da conscientização do autismo. Então, nós estivemos em muitos lugares levando conscientização e sensibilização. E a minha frase predileta hoje é: sem conscientização não haverá inclusão. Como as pessoas vão incluir o que elas não conhecem? E se as pessoas não conhecem, não sabem o que é, quem vai dizer o que é? Nós. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter um posicionamento responsável, sério, porque também a gente tem um medo de cair na banalização, não podemos permitir isso jamais. Então, a gente precisa ter esse discernimento e essa tranquilidade de estar, assim, a paciência mesmo, de estar explicando. Mas fulano não quer me deixar passar à frente na fila, meu filho tem direito. Não precisa brigar. Nós vamos conscientizar. Onde é? Qual o mercado? Vamos lá com a nossa equipe, vamos lá com a nossa associação, vamos pedir o gerente para fazer uma palestra com os colaboradores, vamos levar a conscientização para esse supermercado e, com certeza, eles vão virar a chave. Assim como o PRF Teógenes virou, né? Que hoje ele já se comporta diferentemente de anos atrás, quando ele não sabia das pessoas com transtorno. E hoje ele já consegue meio que identificar. E se eu não consegue identificar, ele pelo menos para e pensa: opa, perguntar primeiro, julgar depois, não é isso? E aí ele já tem um comportamento diferente. Porque, gente, nós não podemos exigir que a sociedade, num clicar de dedos, saiba o que é autismo. E se comporte de uma maneira de respeito ou de entendimento com o autista. Por quê? As pessoas não têm filho autista. As pessoas não têm parente autista. Então, quem não tem, quem não conhece, não vai saber. Então, nós precisamos ter, sim, essa paciência para explicar, para mostrar, para educar. Conscientização, hoje, é a minha palavra predileta. Eu chego à minha frase: conscientização, sem conscientização não há. E inclusão já chegou na frente. Doutor Edilson, o senhor permite que eu deixe a sua filha aqui do nosso lado? Claro. Vem aqui, Ana Clara. Deixa eu buscá-la. Enquanto isso, né? Ótimo. Vamos ficar ali perto de nós. Deixa eu levar sua cadeira. Pode levar seu celular, não tem problema. Tá bem? Vamos aqui. Só um instante, doutor Edilson. Só um pouquinho para frente. Aqui. Aqui. Fica conosco aqui também. Pronto. Agora, doutor Edilson, evidentemente que a nossa sociedade ainda requer, enfim, de muito esclarecimento, como muito bem pontuou aqui a doutora Leite, porque é comum, vamos colocar dessa forma, né, casos que acontecem na escola. Porque tem um menino muito agressivo ou uma menina muito agressiva. Meu filho foi espancado, agredido, unhado, mordido. Uhum. Às vezes os pais dessa criança e os professores, sem, portanto, terem o devido preparo, entenderam que aquele menino, aquela criança não está sendo muito bem cuidada em casa, é muito violenta, quando na realidade é uma pessoa que precisa realmente de amparo médico. Quer dizer, como é que o senhor vê a base dessa questão na nossa sociedade, quando ainda há muita incompreensão? Quer dizer, é ausência de política pública, como eu disse, os pais que dobram a manga da roupa e partem para cima realmente para tentarem, de alguma forma, tornar mais visível essa questão, chama para o debate, justamente para levar mais esclarecimento. A escola é fundamental ter este conhecimento, doutor Edilson? Olha só, nós estamos num apagão de política pública. E olha que nós estamos na capital do Brasil. Como presidente do Moab, eu tenho feito várias viagens e falo para o senhor, para todo mundo aqui que está nos ouvindo, é a mesma coisa. Eu estive agora em São Paulo, final de semana, no Centro Nervoso Financeiro, e a reclamação é a mesma. Nós tivemos em Guarulhos, a reclamação é a mesma. Estarei agora dia 24 lá em Porto Alegre, certamente, porque pelo que eu vi, eu pedi um relatório. É a mesma, Walter. Nós estamos no Brasil com um apagão de política pública.
Olha só, nós temos aqui em Brasília, no Brasil, o Menino Mochila. Você já ouviu falar no Menino Mochila? Já ouvi falar. Esse termo, Mas explica para nós. A lei está usando esse de que sem conscientização não é inclusão. Eu falo do Menino Mochila. Eu tinha e tenho lá em casa um Menino Mochila e a Menina Mochila. O que é isso? É amanhecer o dia, a mãe colocar a mochila nas costas do menino e sair de Uber, clínica, UBS, e tentar e não consegue, Walter. Nós temos um apagão de política pública. Infelizmente, os nossos governantes viram as costas. Walter, eu não li e nem escutei. Eu vi. Nós fomos convidados para uma palestra no UBS 9 do PSUL, em Ceilândia. Eu vi mães sofrendo com meninos sem laudo na capital do Brasil. E sem o laudo, quais são as consequências? Aí, sem laudo, não tem como ter os direitos. Não tem direito ao BPC, não tem na maioria mães solos. O BPC é bom que se explique o que vem a ser o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo. E muita gente pensa, confunde que é a aposentadoria do INSS, mas não é. Muita gente confunde. E a aposentadoria é diferente, porque a aposentadoria é um salário mínimo também, mas tem direito ao 13º, não perde, o BPC pode perder, não precisa, na aposentadoria, precisa contribuir com o INSS. O BPC não. Se você nunca pagou o INSS, você tem direito ao BPC se obedecer à questão do critério de pessoa com deficiência e renda familiar. Mas essas mães que eu vi lá, eu não estou dizendo que eu li, nem escutei, eu vi meninos, Diógenes, de lá para cá com características autistas e sem o laudo. Isso mostra uma incompetência do poder público. E eu me senti também, porque eu agora saí da presidência da Comissão de Direito dos Autistas da UABDF, eu me senti humilhado ali que o nosso trabalho não valeu a pena. Porque você vê mães sofrendo, pessoal. Eu estou dizendo de sofrer mesmo, de chorar, de soluçar, de não saber como fazer para ter um laudo. Para depois poder, mãe solo, que a maioria dos homens sai fora, né? Deixa a mãe sozinha, a maioria, não estou dizendo todos. Aí fica a mãe solo, sem o laudo, esse menino sofrendo na escola, porque ela não pode trabalhar, aí não tem direito ao BPC. Na escola não tem como ter o atendimento diferenciado, que é direito do autista. Exato. E aí vira uma bola de neve. Mãe sofrendo na capital do país. E a gente vendo aquilo. Tanto é que no dia 1º de julho, nós vamos fazer um mutirão. Eu pedi para Deus e o mundo. Médicos, amigos nossos, toparam. Alguns toparam. Vamos ter enfermeiros lá, TO, para fazer lá. Nós vamos sair no dia 1º de julho, pelo menos com 23 mulheres sem sofrer, com o laudo na mão. E aí, Walter, nós temos o apagão de política pública. Nós temos uma fila nesse tal ser que o GDF insiste de dizer que é o centro de referência, que não é, não atende, crianças sem laudo, é criança sofrendo. Não é só criança, não, é adolescente, é adulto. Eu vou até pedir para vocês um dia assistir aquele documentário do Caco Barcelos, que mostra lá em São Paulo 2 autistas de nível 3. Os 2 com 27 anos de idade. Um com os laudos, brincando, socializando, dançando, conversando. E o outro com 27 anos também, sem nenhum tratamento. Sabe o que ele faz? Os 2 braços para a mãe acorrentar na cama. Que isso? Isso mostrando, vocês podem ver. Mas eles foram inteligentes, entraram em contato com a prefeitura lá, eu não recordo agora qual é o município. Walter, depois de um tempo, esse mesmo menino autista, esse adulto, né, que se acorrentava, estava socializando. Fruto das terapias e do atendimento. Não virar as costas para ele, como está virando o GDF. Quem está virando as costas é o poder público. Não adianta... Eu falei para o presidente da Frente Parlamentar do Autismo, que é o deputado Eduardo Pedrosa. Deputado, não adianta frente, não adianta vocês colocarem dinheiro se o governador, que é o executivo, não entender, nós não vamos ter
Não vamos tirar Mas essas o que pessoas ele do tem que entender? O que o governo... Porque nós temos uma lei federal e temos uma lei distrital. Mas não é cumprida. As leis não são Não cumpridas. são cumpridas nesse tanto a ato. nível nacional Não. como a nível de Distrito Não, Federal. porque se fosse cumprida, as mães não estariam sem os filhos sem tratamento. Daí aquilo que eu disse tem total fundamento. Os pais é que lutam pelos Sim. direitos dos filhos das pessoas com Leide, autismo. eu acho que alguém me vê já lembra de centro de referência. Porque a gente fala, insiste. Eu acho que falta só botar na minha testa aqui. Fazer. Porque não é possível que o governador ibanês, que quando foi na primeira eleição dele, ele tirou foto, gravou. Naquele debate com o Hollenberg, na época, lá na Record, ele disse que ia fazer. Disse que ia ser lá na residência oficial, porque ele não ia utilizar a residência oficial, não ia utilizar carro oficial, não ia usar salário. Mas com o apoio do Alírio, então candidato também, com a Eliana Pedrosa, que iria fazer o centro de referência, porque era o debate do momento e é hoje. Quer dizer, a luta é por um centro de referência para a pessoa Com autismo. com autismo. Hoje- Porque os centros de referência que tem são para outras questões. Chama SER, Centro de Reabilitação. Esse é um programa federal, não é do GDF. Sim. São 3 que nós temos, mas não é para atender os autistas, é para reabilitação. Walter, presidente da frente, Leide, todo mundo, vamos lá. Vocês vão ver uma lista de 700 crianças aguardando para ser atendida aqui. E essas crianças estão nas suas casas sofrendo, poxa. A Globo foi lá e mostrou. Não é possível que não tem sensibilidade. Nós temos o Moab tem o Sextou no Autismo. Aí nós chamamos pessoas para a live. Ela, a secretária de saúde, foi. Ela é solícita, a gente conhece, a doutora Lucilene. Mas ela não adianta se o governador não ter a decisão. Walter, o prefeito do lado nosso, de Águas Lindas, que é médico, entende. E um vereador, que é advogado, colega nosso, e vereador, ele apresentou a proposta na Câmara de Vereadores de Águas Lindas, os 17 vereadores entenderam e já estão criando lá. E Brasília não. E insistem, Walter, nesse SER. Leide sabe. Sabe quem atende os autistas? São Tudo Azul, a Abraci, lá no Cruzeiro, Você Nunca Andará Sozinho em Samambaia. Instituições fazendo o papel do governo. E o governo não pega essas instituições e amplia. Ou a AMA está sendo retirada, despejada. Nós estamos, Walter, num apagão. Os professores estão sofrendo, as mães estão sofrendo, os autistas, e a gente vê uma inoperância. Não é possível, que não dá para entender que temos que ter centros de referência para que acabe o menino mochila e que dê cidadania e qualidade de vida. Não temos na capital federal. Então a gente tem esse problema. Aí atinge todos. Na escola, no hospital, o médico fica nervoso, as pessoas, a gerente da UBS, e esse apagão. Então faz igual nós estamos fazendo, Walter. Mutirão para laudar essas crianças e mutirão para ter os tratamentos. Então, no dia do orgulho autista, podia o governador falar, olha, nem que for o ano que vem, gente, vamos lançar a pedra fundamental. Não gostam disso? Pedra fundamental, e faz a festa. A primeiro tijolo, faz outra festa. Mas faça, ué. Mas precisa de acabar o menino mochila, e é política pública, e nós temos recursos para isso. Nós somos um estado que a gente vê que tem recursos, mas precisa ter vontade política. Eu acho que precisa da gente ter essa decisão. E a moça? A moça, com toda certeza, sempre aí prestando bastante atenção. E eu fiz questão de deixá-la estar conosco aqui também, porque a causa dela é a causa de todos nós. Não é isso mesmo, Polícia Rodoviária Federal Teógenes? E esse trabalho que vocês desenvolvem, a Polícia Rodoviária Federal desenvolve, que é uma instituição nacional, com certeza o foco é em todo o país. Nós estamos agora, até dezembro, na experiência do projeto piloto, né? Sim. Então, com o apoio da direção geral, com o apoio da superintendência local, do DF, a direção geral encampou também essa nossa bandeira, e a partir de janeiro já espalhar para todas as regionais da Polícia Rodoviária Federal no país, né? E a gente vai ter, quer que a universidade
da Polícia Rodoviária Federal, ONPRF, assuma também em sua grade curricular de colocar para aqueles policiais em cursos, para quem já está, e para no curso de formação inicial, ela já colocar uma inserção para oferecer os primeiros subsídios para uma interação com a TEA, né? Os portadores de TEA, né? De transtorno do espectro autista. Eu né? acho muito interessante a experiência que o senhor nos trouxe, né? Ou seja, num trabalho, no posto, enfim, numa fiscalização, Sim. os senhores, enfim, pedem, né, que o motorista pare e pedem também que ele desça. Sim. E dependendo ali da demora, do tempo, dizer, a percepção dos senhores, né? O treinamento olhar, é importantíssimo. Não é? Deixa eu lhe contar uma coisa interessante, um fato interessante. A primeira vez que eu tive frente a frente com uma situação de autismo, deve estar aí com 10, 12 anos, eu vi um veículo que estava numa situação irregular ali na 020. E aí nós perseguimos o veículo. Brasília, Sobradinho, saindo para o Planaltina. Nordeste, saída Sim, para o Nordeste, perfeito. né? E aí o cidadão que estava ao volante viu que a gente pediu para parar, ele não parou, saiu e entrou ali no posto de Tiquira, que é o quilômetro 20 da 020, indo para Formosa, né? Ao lado do posto de Tiquira tem um bairro ali atrás, que eu não me recordo o nome agora, e aí nós conseguimos abordá-lo em frente à oficina mecânica. Abordamos, fizemos o trabalho que tínhamos que fazer, e aí, enquanto o colega pegava os dados do cidadão, eu pus o olho na oficina que tinha em frente, dei bom dia ao cidadão, ao dono da oficina, e uma criança que devia ter seus 11 anos para 12, ela estava debruçada na estrutura do carro, o capô aberto, e ela debruçada na estrutura e não tirava os olhos do motor do veículo, né? Não respondeu o meu bom dia, né? Eu dei o bom dia a todos. Sim. E tudo, mas ela não respondeu, não olhou para mim, certo? E continuou olhando, né? Aí eu disse, o filho do senhor está chateado com alguma coisa? O senhor fez alguma coisa para ele? Ele disse, não, rapaz, ele tem um foco para mecânica de automóveis. Você pode perguntar o nome de qualquer peça dessas aí, que ele vai dizer o nome e para que serve. Certo? Então o foco dele é esse. Quer dizer, e esse nível de entendimento é um nível que tem que partir... Mas o pai sabia que ele era autista, sabia. Sim. E aí, um nível de entendimento que tem, começando de casa, e a sociedade sendo sensibilizada para tal, a escola completar esse nível de entendimento, porque esse garoto, se ele for aproveitado nesse foco temático que ele tem para a mecânica, rapaz, nós podemos ter ali uma pessoa realizada, porque não adianta você desviar, certo? Vocês sabem mais do que eu, que se você quiser transformar, quiser mudar o foco, você não muda. Você vai causar uma pessoa mais transtornada ainda, porque está impedida de exercer aquela habilidade para a qual ela tem pendor. Está entendendo? Então, dar a mão a essa habilidade e potencializar cada vez mais as habilidades dessa pessoa, né? Entendo. Doutora Leide, quer dizer, a pessoa autista, quer dizer, a questão não é incapacitante, porque nós temos autistas jogadores de futebol e diga-se de passagem, de excelência, Sim. Como também temos excelentes médicos, excelentes cientistas, temos também jornalistas, advogados, radialistas, enfim, o importante é entender a situação, garantir os seus direitos e ter, com toda certeza também, o olhar de entendimento da sociedade no geral, né, doutora Leide? É sim. Como o PRF Teógenes acabou de dizer, focar nas potencialidades do ser, né? E não nas suas limitações. Quando a gente foca nas potencialidades de toda criança, não só autista, a gente consegue um sucesso total no seu desenvolvimento.
O autismo não é doença, o autismo não é incapacitante, o autismo é um transtorno do espectro, né, é um transtorno e do neurodesenvolvimento. Então, ele acomete principalmente as questões sociais, né, a interação social e a comunicação dos indivíduos. Ajustando isso, muita coisa é ajustada consequentemente. Não se fala em cura de autismo porque não é considerado doença. Então, não vamos curar o quê? Nós vamos só tratar. Então, a gente precisa entender que a pessoa autista, ela é um ser humano capaz, né? E a gente precisa focar em suas potencialidades, sim. Meu filho é o nível mais severo do autismo, Pedro é nível 3, além do Pedro... Tem os níveis. Tem os níveis. O nível 1, vou fazer rapidamente um resuminho. O nível 1 fala, ele se comunica verbalmente, interage inclusive, os que têm hiperfoco e os que têm altas habilidades, eles estão aí no nível 1, na maioria das vezes no nível 1. E a questão que mais preocupa no nível 1 é realmente a interação social, né? Nível 2, ele tem dificuldades com a interação social, muitas vezes tem com a questão da aprendizagem, mas geralmente fala também, conversa, se comunica, né, verbalmente. E o nível 3 é aquele que tem muita dificuldade com a comunicação, muita dificuldade com a interação social. No geral, gente, nada é absoluto, tá? Então, tem nível 2 que vai ter dificuldade com a comunicação. Tem nível 1 que vai ter dificuldade com a comunicação. Mas eu estou te falando das características no geral. E o nível 3 é aquele que tem muita dificuldade com a comunicação, verbal principalmente, né? E com a interação social, que é o caso do meu Pedro. Então, o Pedro, as interações sensoriais do Pedro, que são os nossos 5 sentidos, que a gente está aqui, a gente suporta. Um barulho, determinado barulho, uma música, para nós é suportável. Para o Pedro, não. Ele ouve, eu dizia assim, ele ouve 1000 vezes mais do que nós, ele ouve mais do que todo mundo aqui junto. É um negócio louco. Eu descobri que o Pedro não sentava para se alimentar em restaurante, que ele entrava em parafuso, porque como ele fugia muito, ele corria muito dos locais, fugindo, procurando um abrigo, procurando um local dele mais adequado para ele, um local que não tivesse tantos estímulos, e ele saía. Por que ele saía do restaurante? Porque eu procurava o fundo do restaurante para fazer a nossa refeição, para evitar dele fugir. Porque quando ele levantava para fugir, dava tempo de eu também levantar e alcançá-lo. Só que eu sentava geralmente no fundo do restaurante, onde ficava a concentração maior de cheiro de comida, de odor de comida. E isso matava o Pedro. Eu vim descobrir isso por um acaso. No restaurante, saindo do restaurante, depois da gente revezar no dia do meu aniversário, meus outros 2 filhos ficavam um com o Pedro, enquanto 2 comiam, aí o outro ia, volta. E fizemos o revezamento. Quando nós saímos, ele comunicou que queria um sorvete. A gente deu o sorvete, falei, vamos sentar aqui fora agora. Aí os meninos, mas ele tá tão, né, angustiado. Falei, não, mas nunca a gente vai tomar um sorvete em pé, caminhando. E aí nós sentamos, e ele ficou tranquilo. Falei, gente, peraí. Ele está comunicando, e ele se comunica o tempo todo. E aí eu voltei lá para o interior do restaurante onde nós estávamos, e ele entrou em parafuso novamente. Aí eu falei assim, cara, é aqui, é o cheiro. E aí a gente conseguiu adequar. Pedro hoje, a gente senta no restaurante por 2 horas. Ele fica tranquilo, tem 17 anos, né? E aí a gente vai descobrindo o que a gente pode fazer para adequar, facilitar e melhorar a vida do filho da gente. Porque muitas coisas não são ditas, não são descobertas ainda numa terapia. Por quê? Porque é inerente àquela pessoa, aquele menino ali. Como que o terapeuta sabe que o cheiro pode incomodar? Mas qual cheiro? Tem criança que não come feijão, porque o cheiro do feijão é forte. Tem criança que não come banana por conta da textura. E assim vai. Bom, a nossa associação, quero falar um pouquinho da nossa associação, que o Edilson falou da questão dos atendimentos terapêuticos e dessa inércia do poder público, né? E quando a gente fala do poder público, Edilson, a gente fala, sim,
da esfera do alta cúpula, né, do nosso governo, aqui no nosso caso, do governador. E a gente fala também da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Justiça, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, de todas as secretarias, porque essas secretarias é que compõem o poder público, né? E hoje a nossa busca é de parcerias com essas esferas sociais para a gente conseguir realmente chegar no governador e sensibilizar o governador que algo precisa ser feito. Lá, na primeira vez que ele se candidatou, realmente, ele disse que faria o centro de referência lá na casa do governo e tal. Eu, na época, eu falei, gente, isso não vai rolar. É algo muito complicado de se fazer, porque a casa não é dele, né? Eu não acreditei naquilo, eu achei muito estranho. E, junto com isso, eu falei, a gente precisa resolver a nossa situação de pronto. E juntei com as diretoras da associação e nós implementamos um projeto de atendimentos terapêuticos a preço social. Terapia é muito caro. Tratar uma pessoa autista é muito cara, Teógenes. É muito caro. E eu não tenho vergonha de dizer, eu tive que vender minha casa para tratar meu filho. Eu me fiquei endividada, mega endividada, porque eu pagava tudo e todos. Mais da metade do meu salário de polícia era para o tratamento do Pedro, mais da metade. Além do Pedro, eu tenho mais 2 filhos. Meus filhos eram pré-adolescentes, eu tinha que cuidar, pagar escola, dentista, plano de saúde. Imagine como ficou a minha vida financeira. Imagina uma mãe que sequer pode trabalhar para cuidar do seu filho. Como que faz? Eu, com todo recurso financeiro, entre aspas, porque eu sou uma assalariada, não sou rica. Então, eu me endividei, tive que vender minha casa. E, pensando nisso, porque meu filho ficou sem terapia porque eu não tinha mais como bancar, muito caro. Uma terapia por mês, por baixo, custa R$600. Uma terapia. Sabe quantas terapias uma pessoa autista precisa? É 5 para lá. Né? São atendimentos multidisciplinar. Agora, eu te digo mais. Além dessa criança precisar do tratamento, os pais precisam de cuidados também. As mães chegam destroçadas na associação, com um filho recém-diagnosticado, sem saber para onde correr. São pessoas que não têm para onde pedir socorro. Elas vão pedir socorro na associação para uma outra mãe, que sou eu, que estou lá na linha de frente para fazer acolhimento. Que muitas vezes está ausente. Ausente. Que muitas vezes eu não tenho condições, porque eu também estou mal. Eu me sinto de mãos atadas. E hoje eu falo assim, nosso maior desafio é atender quem não tem condições de pagar uma terapia. Sabe quanto custa uma terapia na nossa associação hoje? R$170 a mensalidade. Para 600 é muita diferença, né? E a gente consegue manter esse projeto porque nós temos terapeutas sensacionais que estão conosco, ganhando, né, até talvez menos do que poderiam ganhar em outro lugar. A gente trabalha praticamente de graça, é um trabalho um voluntariado mesmo. É um projeto que a gente iniciou para atender 20 crianças. Hoje tem mais de 200. E a gente sabe que é uma pontinha do iceberg, porque lá estão os que podem pagar, mesmo 170, mesmo preço social. E os que não podem? Concomitante a isso, a gente lançou uma campanha. Olha o nome da campanha, Walter. Campanha Doando Afeto. Porque nós não queremos só a contribuição financeira. Nós queremos também que o doador acompanhe a família, que o doador dê atenção para a família. Eu tenho um doador que foi visitar a criança que ele adotou. Chegando lá, ele ficou tão tocado, ele correu para o supermercado, ele fez cesta básica, ele comprou roupa para o menino, ele comprou mochila para o menino. Tem a mãe mochila, o menino mochila, esse nem mochila tinha. Sabe? Então, a gente que está conseguindo movimentar a sociedade, mas a gente precisa muito do apoio do poder público. Quando eu falo poder público, é toda a esfera social mesmo, é a sociedade como um todo. Evidente que nós estamos já fechando aqui a primeira hora do nosso programa. Achei interessante que quando, enfim, foi divulgado que hoje aqui na Rádio Justiça estaríamos justamente tratando deste tema. Eu recebi inúmeros contatos, o pessoal agradecendo inclusive pelo tema, e um que me tocou, da psicóloga doutora Joalva de Castro. Ela simplesmente disse, estou fazendo meu mestrado justamente sobre a questão da pessoa com autismo e vou prestar atenção em cada segundo do programa para me enriquecer
de conhecimentos para poder cada vez mais aprofundar e posteriormente me dedicar também à causa. Ai, que lindo. Então, através dela, a gente, claro, dedica aí o programa a todos aqueles, como os senhores e as senhoras se dedicam, portanto, a esta causa. Saímos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Lutar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é o objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Na Rádio Justiça, todos os dias, um capítulo novo. suspense, emoção, romance, drama, comédia e direito. Direito? É direito. Direito também faz parte da vida de todo mundo. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Todos os dias, um capítulo novo. Download gratuito pelo nosso site www.radiojustiça.jus.br. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Justiça agora. Rádio Justiça. Os destaques da justiça em todo o Brasil. As decisões que podem mudar o seu dia. Justiça agora. Olá, eu sou Alessandra Castro e esse é o Justiça Agora, o boletim com as notícias do Poder Judiciário. O TRT da 23ª Região, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica vão promover o colóquio sobre trabalho da mulher com recorte étnico-racial no próximo dia 20. Entre os temas, direitos humanos, com ênfase nos direitos das mulheres, reflexos do trabalho infantil na vida adulta, diversidade e assédio moral e sexual. Os detalhes do evento estão no site do TRT em Mato Grosso. A Secretaria de Projetos Sociais do Tribunal de Justiça do Acre definiu para o dia 4 de agosto a data para o casamento coletivo do Projeto Cidadão. A cerimônia será realizada na Feira de Agronegócios e Entretenimento do Acre, a Expo Acre, em Rio Branco. Os casais interessados em oficializar a união gratuitamente devem se inscrever no Fórum Barão do Rio Branco, localizado no centro da capital. Serão 500 vagas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 6 pessoas por tortura e extorsão contra 2 homens suspeitos de furtar picanha no supermercado Unisuper, em Canoas, em outubro do ano passado. Foram denunciados 2 policiais militares, 2 seguranças e 2 funcionários do mercado. O Ministério Público atribuiu a eles os crimes de tortura pelas agressões e de extorsão por terem coagido as vítimas a fazerem um pagamento para serem liberadas. O Justiça Agora fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Justiça Agora. Rádio Justiça. O Supremo Tribunal Federal, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com o apoio do Tribunal Superior do Trabalho, realizará nos dias 19 e 20 de junho o primeiro Fórum Internacional Justiça e Inovação. A proposta do evento é explorar a relação entre o direito e as inovações tecnológicas, observando tanto as possibilidades como as consequências dessa interação. Haverá oficinas e palestras com a participação de ministros de tribunais superiores, além de acadêmicos de instituições nacionais e internacionais. O fórum será aberto para o público em geral. As inscrições podem ser feitas no site do STF, www.stf.jus.br. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Se liga na fake news.
É falsa a notícia de que a Receita Federal vai instalar um programa para monitoramento de cartão de crédito. Quem desmente a informação é Tiago Conde, procurador tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É absolutamente falsa notícia que está circulando no sentido que a Receita Federal do Brasil vai instalar um programa chamado TEF em todas as máquinas de cartões de crédito a partir de 1º de abril de 2023, com o objetivo de monitorar os gastos em cartões de crédito de todos os consumidores. Repito, trata-se de notícia absolutamente falsa. É fake news que a Receita Federal mandou instalar o tal programa a partir de 1º de abril de 2023. Também é falso que o sistema em questão tem como foco o consumidor final. Na verdade, esse programa serve para as receitas estaduais fiscalizarem as empresas. Não existe prova de que o sistema em questão garantiria que a Receita Federal fizesse buscas nas contas de cartões de crédito. Em linhas gerais, o conteúdo que está circulando online trata-se de fake news. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. A eleição do ano que vem é municipal, mas se engana quem pensa que o planejamento dela só começa em 2024. Tem muita coisa acontecendo antes do dia de apertar confirma na urna. O TPS, que é o teste público de segurança, por exemplo, está previsto para o 2º semestre deste ano. É que esse teste geralmente é feito no ano anterior ao que tem votação. Vem gente do país todo para ajudar a aprimorar o sistema eletrônico de votação. Outra coisa que a Justiça Eleitoral faz com antecedência é elaborar as regras da votação. Sai até um livro físico com o regulamento. Ah, ele também fica disponível no site do TSE, viu? E tem mais uma curiosidade que precisamos te contar. Apesar da entrega de mais de 200 mil urnas eletrônicas novas em 2022, neste ano, nós também produzimos mais equipamentos para as próximas eleições. Existe um cronograma para que isso aconteça em um ano não eleitoral, definido no edital de contratação da fábrica responsável. Siga o TSE nas redes sociais e acompanhe o nosso site para ficar de olho no trabalho que a Justiça Eleitoral faz. Do TSE, Juliana Soares. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. São 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Muito obrigado você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, nos ouvindo no rádio, como também você que está nos acompanhando também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube, ou seja, com as imagens aqui dos estúdios da nossa emissora. O assunto que hoje nós estamos aqui abordando é justamente um assunto super importante. Estamos falando justamente do aspecto autista, né? Ou seja, das pessoas com autismo. Hoje estão aqui conosco o policial rodoviário federal, o José Teógenes Abreu. Ele preside a Comissão de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal e integra o projeto PRF Amigo dos Autistas. Inclusive, o diretor-geral também é bem empenhado, né, Teógenes, também nesta causa. Daqui a pouco nós vamos falar também do empenho de toda a categoria, né, com esse incentivo do presidente, realmente ganhar mais força ainda este trabalho que os senhores desenvolvem. Estamos também aqui conversando com a Leide Araújo, ela preside a associação Tudo Azul. Essa associação realmente ela está sediada no Gama, mas com certeza pessoas que são de outras cidades chegando ali, não só do Distrito Federal, como também do entorno, evidentemente o pessoal vai ter todo o amparo, né, Leide? Daqui a pouco a gente fala mais. E também com o doutor Edilson Barbosa, doutor Edilson, que é advogado, ele é o diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, que tem a sigla MOAB.
doutor Edilson, que durante muito tempo também esteve à frente da comissão, né, na OAB, que trata justamente também aqui desse aspecto. E hoje ele está com a filha aqui conosco também nos estúdios. Eu gostaria que o senhor apresentasse a menina para os ouvintes da nossa emissora, doutor Edilson, para eu poder, então, bater um papo com ela também, né? É um prazer. Tem o Vinícius também, que me acompanha. O Vinícius. E o Vinícius é amigo do Sérgio Duarte. Toda vez ele... Cadê o Vinícius? E a Ana Clara foi recentemente laudada. A Ana Clara realmente é daquelas onde a menina, né, Leide, tem a dificuldade de laudar, viu? Sim. E isso a gente teve na nossa casa. Geralmente as meninas têm essa questão do recato, né, e tal... E acaba sendo, e não é só ela, várias outras famílias a gente viu que o diagnóstico chegou tarde. Mas é autista sim, passou quase 2 anos e meio para sair esse laudo. A gente preza, viu, pessoal? Não é só dizer que porque eu não falo com alguém ou porque eu sou recatado, não. Tem várias técnicas para saber se a pessoa é ou não autista. E a Ana Clara, fiz o convite para ela me acompanhar e ela aceitou, e eu acho até bom ela falar, porque nada de nós sem nós, né, Leide? Muito bem. Nada melhor do que ter... Todas as nossas lives, a gente tenta colocar o autista, na diretoria do Moab temos autistas também, e tem que ser o que eles querem e também a sociedade precisa estar preparada, porque tanto ela quanto o Vinícius já passaram maus bocados nas escolas, com professores e tudo mais. E nada melhor do que a Ana Clara, que quer ser psicóloga, né, e quer ir para essa área artística, está conosco aqui na Rádio Justiça. E eu achei muito bom, Ana Clara, o microfone já está aí com você, Aninha. Me permite chamar de Aninha, viu? Eu achei interessante que quando eu aqui conversando com o pai da Ana, o doutor Edilson, falei, bom, eu passo o microfone para o senhor, para ela, e o senhor conversa com ela. E ela peraí. Você que vai conversar comigo. Eu quero ter essa autonomia, porque não? Eu quero, né, eu mesmo me expressar, fugir um pouquinho assim da proteção, ou seja, enfrentar realmente o mundo que ela já enfrenta com muita naturalidade, né, o Ana. Aninha, conta para nós rapidamente aqui para os nossos ouvintes, quem é a Ana? Sinceramente, quando alguém faz essa pergunta, eu nunca sei o que responder. Eu acho que eu não me conheço o suficiente ainda para responder essa pergunta. Mas eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos quando crescer. Eu quero ser muita coisa. Eu queria muito ter uma banda. Eu queria muito conseguir fazer uma coisa com os meus desenhos, que eu gosto muito de desenhar. Mas eu confio muito nas pessoas. Isso eu também acho que é um erro meu. Mas eu sempre tô tentando ver o bem nas pessoas e eu sempre acabo me decepcionando no final, mas a coisa é que na escola eu tenho muito problema com socialização. Eu só consigo conversar com uma pessoa se eu conseguir confiar muito nela. Porque eu meio que faço uma seleção muito, muito grande com os meus amigos e eu não consigo conversar com outra pessoa se ela não gostar das mesmas coisas que eu, se ela não tiver os mesmos hiperfósicos que eu. Se eu não consigo manter conversa, assim, com pessoas que eu considero que... Porque eu sempre tô considerando que todo mundo tá me julgando o tempo inteiro. Eu sou muito assim, eu sempre considero que todo mundo me julgando o dia inteiro. E na escola é muito assim também. E na minha antiga escola, o meu pai sabe, foi horrível. Porque eu sofri muito bullying. Porque era essa época que eu tava sendo laudada ainda. E um professor, eu nem te falei isso, mas um professor, ele tinha falado que eu era autista pra sala, sem querer, eu acho que foi sem querer, né? Porque eles já tinham falado do meu lado, e aí depois a sala começou a fazer umas piadinhas, falando, ai meu Deus, eu sou tão autista, eu sou... Aquelas piadinhas, sabe? Que uma pessoa age de um jeito estúpido e fala que a pessoa é autista, sabe? E também foi muito ruim aquela escola, porque eles me julgavam muito por causa do meu estilo e tal. E eu não tive suporte nenhum pra questão de provas, porque eu tenho muita dificuldade em coisas exatas. Humanas, eu sou perfeito, eu amo humanas, história, sociologia, filosofia, eu adoro. Mas foi um horror aquela escola. Eles não tinham monitor, né, um monitor mais especializado, eles só deixavam a sala lá, eu sozinha, e uma vez,
eu fui pra escola fazer uma prova de matemática e não tinha ninguém lá. Eu não tinha ninguém que poderia me acompanhar, não tinha nenhum professor. Eles falaram que ia ter um monitor lá pra me acompanhar. Eles só me deixaram na sala com a prova de matemática na mão. E naquele dia eu tive uma crise de ansiedade horrível, fui pro banheiro chorar muito. Eles não me davam suporte nenhum com coisa... E isso é uma realidade muito grande. Falta de monitor é algo muito, muito grande, porque o autista precisa disso para fazer prova, para conseguir mesmo fazer as coisas na sala de aula. E também a questão dos alunos mesmo, porque os alunos não conseguem lidar com autistas. Mesmo se for um nível muito baixo, ainda tem questão de piada, de capacitismo muito, muito forte. E eles não conseguem lidar com o meu jeito, porque eu não consigo entender ironias muito bem, eu levo tudo ao pé da letra. Os professores também, essa escola, eles estão começando a entender, né? Que eles não me colocam para fazer trabalho em grupo, para apresentar na frente, porque eu odeio apresentar trabalho na frente. Mas, na minha antiga escola, eles colocavam pra frente. Eles não... Eu era como uma aluna comum. Eu sei que tem muita dessa coisa de incluir, sabe? De colocar o autista com as outras pessoas, tratar ele como as outras pessoas. Mas, cara, não pode ser assim. A autista tem que ter um tratamento especial. Eu sei que é muito bom falar que quer incluir autistas com todas as pessoas, tratar como se fosse igual às outras pessoas, mas não é igual às outras pessoas. Ninguém sabe o que se passa na mente de um autista. Ninguém, só o autista sabe o que se passa na mente de um autista. Entendeu? Ou seja, dentro de uma escola, é importante que a escola seja a mesma, mas que a escola esteja preparada para poder realmente dar o suporte para a pessoa autista. Tem que dar suporte para a pessoa autista. E eu também acho importantíssimo as escolas meio que pegarem trazer algum psicólogo, né? Algum psicólogo, algum terapeuta para explicar como se lidar com pessoas autistas nas escolas. Eu acho muito importante, porque as pessoas não sabem lidar comigo. Eu tenho que explicar para os meus amigos como lidar comigo em situações. Eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer um manual da Ana Clara, literalmente, um manual de como lidar comigo. Porque eu sou assim. Eu, por exemplo, eu só fico de fone de ouvido. Meu pai tá aqui de prova. Eu só fico de fone de ouvido o dia inteiro. Eu escuto música o dia inteiro. Por quê? Porque eu sinto que tá todo mundo me olhando. O tempo inteiro eu sinto que tá todo mundo me julgando. E eu sempre tô pensando muita coisa ao mesmo tempo. Coisa ruim ao mesmo tempo. E eu preciso... A música é minha válvula de escape pra tudo. Sabe? Eu amo música. Esse é o meu hiperfoco, é a música. Eu sou obcecado por música. Eu sei tudo de qualquer banda, de qualquer coisa assim. Eu tô o dia inteiro escutando música. E... Quantas que já ouviu lá? Porque é um aplicativo que eu tenho que contar as músicas que eu escutei. Tá 15 mil músicas até agora. Em alguns meses só. Agora eu fiquei curioso para saber o nome das bandas, de algumas. Duas ou três aí, por favor. Eu gosto de muita banda. Eu já tô com a camiseta aqui dos Misfits. Eu amo essa banda aqui. Essa não é do meu tempo, não. Eu queria ver se escapava aí um Angra. O Angra, eu adoro Angra. Eu adoro Angra. O Kiko Loureiro é meu ídolo. Meu ídolo. Claro, eu amo Angra, meu Deus. Pois eu amo Sepultura também. Amo Sepultura, Sarcófago. Eu amo MPB, eu amo funk, eu amo tudo. Eu gosto de qualquer tipo de música. E você canta? Eu não canto. Mas o meu pai fala que eu tenho voz de cantora. Tem mesmo. Bonita. Exatamente. Eu queria muito fazer aula de canto. Eu tenho a guitarra, eu queria muito tocar guitarra. Meu sonho é tocar guitarra, cara. Eu escrevo música, eu escrevo muita música. Que legal. Eu tenho muita música escrita. Só que eu nunca boto nada pra frente. Mas por quê? Se você colocar para frente, eu sou o primeiro a abrir o microfone aqui para você vir aqui e nos dar esse prazer, né, esse privilégio. Porque eu sempre me boto muito para baixo. Não, mas nós vamos botar você para cima. A gente faz um fã-clube, vamos começar hoje esse fã-clube. Mas eu também... Você vai ficar bem à vontade. Se você sentir a vontade de cantar, você vai cantar. Senão a gente vai conversar. Vamos conversar, gente, pelo amor de Deus. Então pronto, então vamos continuar conversando. Enfim, eu gosto muito de música, eu gosto de escrever. Eu tenho vários diários, cara, vários diários. Nossa, eu tenho muito diário. Eu gosto muito de coisa artística. Eu também gosto de desenhar, eu desenho muito. Eu parei esses tempos, né? Eu parei de tocar guitarra também. Eu parei de fazer tudo que eu gosto, mas enfim. Mas por que você parou? Dá um tempinho.
Eu tô meio triste, sabe? Mas por eu que tive você uma tá triste? recaída. Nada, vamos Sei levantar lá, esse astral. A escola é meio Nossa, chata. É nada, é bacana. Agora conta pra nós, você vê sempre aí o papai, a mamãe, a família, seu pai nesse trabalho, como também várias pessoas estão também neste trabalho em prol das pessoas, portanto, aí com autismo, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal, aqui através do nosso policial rodoviário federal, o Teógenes, através também aqui da doutora Leide, ela que é da Polícia Civil da Capital Federal, hoje está aposentada, mas mantém à frente da associação Tudo Azul. Enfim, você tem acompanhado o trabalho do papai, da mamãe? Quer dizer, o que você gostaria de falar para o seu papai, para sua mamãe, para todos aqueles que de alguma forma estão justamente nesta luta que é de todos nós, né? A luta para que a pessoa com autismo seja respeitada, ela seja entendida, ela seja capacitada, já tem realmente tudo isso. Como é que você vê o exemplo dentro de casa do papai, da mamãe, de tantos amigos lutando em prol das pessoas com autismo? Primeiro que é um absurdo ONGs terem que fazer o papel do governo. Primeiro que isso não era para existir, em primeiro lugar. Segundo, é bonito ver as pessoas lutando, mas ao mesmo tempo é triste ver as pessoas lutando. É bonito ver a garra das pessoas, mas você vê que elas não aguentam mais lutar. É muito perceptível que as pessoas estão lutando muito, mas ao mesmo tempo estão se sentindo miseráveis por coisas que elas teriam direito. É básico isso, gente. Meu Deus. É muito triste ver isso. Mas o meu pai, desde a minha infância, eu sempre vi meu pai e minha mãe dentro do Moab, né? Eles sempre lutaram muito nessas questões pelo meu irmão. A minha mãe teve que fazer coisas inimagináveis pelo meu irmão. Ela teve que se aposentar por causa dele. Ela teve que para levar ele para as terapias. Ele sofria nas terapias também. As psicólogas às vezes tratavam mal. Também teve coisa na escola. E para ele, eu não sei explicar se foi mais fácil para ele porque ele teve diagnóstico mais cedo. Mas a luta é a mesma. A dor é a mesma, no final das contas. O meu irmão, ele também tem muita dificuldade de se interagir socialmente, igual a mim. A dele eu acho que é mais agravada, só que a minha... Eu me sinto como se eu fosse um monstro real na escola. Mas o papai e a mamãe são... Quer dizer, você admira a luta, mesmo sendo uma obrigação do governo, vamos colocar assim, mas eles estão se colocando à frente, já que o governo não está tomando, portanto, essa decisão para o papai, para a mamãe. Quer dizer, eu admiro o seu pai, admiro a sua mãe, admiro aqui o Teógenes, admiro a Leide, admiro todos aqueles que de alguma forma estão lutando em prol realmente das pessoas com autismo. Porque já foi dito aqui, né, que se conseguiu, de certa forma, entender o que é uma pessoa com autismo agora, tem menos de 20 anos, é uma coisa nova ainda, que nem os médicos sabem ainda de muita coisa, mas as pessoas que estão realmente lutando, eu tenho a maior admiração pelo seu pai, pela sua mãe, por todos aqueles que lutam. E pode ter certeza que aqui nos microfones também desta emissora, nós vamos lutar muito para que a sociedade num todo possa entender as pessoas com autismo, para que as pessoas também se sintam, acima de tudo, entendida e sabendo que, de fato, tem muita gente na briga, no bom sentido, em prol da causa de todos vocês, né, doutor Edilson? Você vê o que ela acha, né, da sociedade. Coração, né? Então, é isso. Nós tivemos, Walter, um tempo agora, numa palestra no Forte Atacadista. Eu até falo o nome que ela foi comigo. Eu fiz questão dela ir comigo. Sabe por quê? Teve uma caixa de um deles que atacou a mãe, dizendo que o menino estava em crise, saiu rolando no chão, e a caixa dizendo, olha, a senhora não sabe dar limite, a senhora não sabe cuidar. E uma psicóloga viu e acabou chegando aos gerentes. E aí eles nos chamaram para fazer palestra com as caixas, que está na ponta, né? E eu fui com ela. Nós fizemos naquele Forte Atacadista de Taguatinga, do Centro de Ceilândia e do Sol Nascente.
Numa delas, ficou bem interessante, ela estava comigo. Tive uma senhora que chegou na hora lá, e ela pegou... E eu não sabia como... Porque já estava maçante, né? E parece que não tinha entendido o que é tratar um autista. E aí uma senhora que estava no meio do turno, porque era contraturno, para dar mais trabalhadoras, né? E uma delas chegou esbaforida. Aí estava com fome. Aí eu vi aquilo, eu peguei aquilo lá como um exemplo. Aí eu falei, qual é o nome da senhora? Tal. A senhora está com fome, não tá? A senhora não almoçou hoje? Ela, não. Aí eu falei, então pronto. Aí eu perguntei o nome, ela falou... Aí daqui a pouco a dona Maria vai para o caixa. E ela não almoçou. Aí de repente ela está lá atendendo os clientes e ela fica com a vista escura. Ela começa a suar. E ela não se controla. Aí ela lembra, eu não almocei. Quem é que fez isso com ela? O estômago. Aí eu perguntei para ela, dona Maria, a senhora controla seu estômago? Não. Se a senhora não comer, a senhora vai suar e vai desmaiar. É a cabeça do autista. Ele não consegue controlar. Então entenda, poxa. Se está em crise, ajude a mãe. Ajude aquela pessoa. Porque é o que ela falou, parece monjos, né? Porque os outros acham que a pessoa não fala oi. Porque tem gente, o autista dificilmente vai te responder. Lembra? O Jorge acabou de falar que ele cumprimentou o autista e ele nem falou. Aquilo parece que está atacando. Não, é o jeito da pessoa. E na escola, principalmente, precisa dessa campanha. Ontem nós estivemos no Detran DF, Walter, e a gente ajudou a fazer a cartilha, viu, Leide? E está pronta. O Detran DF, junto com o Moab, e junto com uma neuropsicóloga, nós fizemos uma cartilha e nós vamos às escolas tentar ajudar. Inclusive, ela a responsável da cartilha, é autista nível 2. E ela ajudou a fazer, e o filho é autista. E, inclusive, o personagem da cartilha é o filho dela, Pedro, também. E aí é informação. Porque na escola, principalmente, pessoal, os alunos têm que entender o que é a diferença. Os alunos precisam, os professores, a direção, a senhora da merenda, a porteira, os outros pais, né? Então, precisa de entender. Então, essa é a forma que a gente está chegando. E pesquisas, Walter, já colocaram. Hoje é 1 para 36, né? Vai chegar em... Não sei se é 2040, Leide? 2040 ou 2045. Cada pessoa no mundo terá uma pessoa na sua família autista. Hoje, pelo estudo da pela ONU, projeção. São 70 milhões... aproximadamente de autistas. Isso que se sabe, né, até o presente momento. Agora, o senhor queria... Então é isso. Se você não entender o que é o autismo, entenda, porque um dia vai chegar... Eu não pedi para vir na minha casa. E chegou. A lei certamente não pediu. Chega. Então, vamos entender essa parte aí do que seria. Né? Agora, eu percebo que o senhor, dentro de casa, leva com muita naturalidade realmente aí o assunto, ou seja, até imagino que dentro de casa se conversa também sobre o assunto, já que a Aninha é muito esclarecida em torno dessa questão, né? É porque o hiperfoco, né? A gente tem que entender. Olha, eu falo para vocês, para a gente acostumar a ter o Vinícius, foi difícil. Para vocês terem uma ideia, ele fez 1 ano de idade e a gente fez aquela festa bonita, né? Nós chamamos os amigos, os parentes. Vocês acreditam que quando terminou, nós fomos internar o Vinícius? A gente não sabia que ele era autista. Nós saímos para internou, porque muito barulho e tal, a gente não sabia. E com o tempo, para a gente falar, Vinícius, vamos ali, não ia. Tinha que prepará-lo, por causa da rotina, e a gente não sabia disso. Então, com o tempo, a gente vai se adequando. Ela mesma, a gente tem que entender, né? Ele também, ele tem 19, Walter. E a gente nota que tem as diferenças. Né? O Vinícius conseguiu agora tirar a carteira de habilitação. Olha que bacana. Agora, teve que fazer a rotina direitinho. Né? É diferente. Então, ajuda a gente a estar na luta por isso. Quando ele chega, ele está na faculdade, está no 5º semestre de Direito. Mas a gente nota as dificuldades. Né? E a gente vai até a direção. Explica, olha, precisa ser diferenciado. Tem autista que precisa... Ele não vai fazer a prova, mas se alguém falar para ele,
ele responde. Aí é aceitar a forma diferente de você avaliar aquela pessoa. Walter, teve um caso, quando a gente estava na comissão, que uma colega advogada, ela teve problema com o juiz trabalhista, porque ele falava com ela e ela não respondia, depois que ela respondia. E aí nós tivemos que ir lá à comissão explicar que ela, quando ele falar, ela vai processar na cabeça e depois, eu estou falando contigo, chega na sua cabeça e responde. Tem alguns que não, demora um pouco. E aí é entender. E aí, depois que ele entendeu, aí conseguiram fazer a audiência com a colega. Ela vai falar, você fala com ela, ela vai processar e depois ela responde. É o dito delay, né? Mas é entender que aquela pessoa tem essa especificidade e precisa ser respeitada. Diógenes, quer dizer, quando o doutor Edilson aqui coloca, eu fiquei muito feliz quando ele disse que o Vinícius já tirou a carteira de habilitação. E os senhores, né, nessa nossa malha rodoviária com milhares de quilômetros por esse nosso Brasil afora, um país de tamanho continental, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo através do setor de direitos humanos da Polícia Rodoviária Federal, que tem todo o apoio do diretor-geral, isso realmente é fantástico. Quer dizer, e quando depara realmente também com um motorista, que ele tem um tempo dele, né? Não está escrito no carro, sou autista. E automaticamente ele vai ser submetido, portanto, aí a uma fiscalização. Quer dizer, nisso também é importante que o policial rodoviário federal, como também o setor público em geral, esteja atento realmente às pessoas, porque de repente alguém pode entender, está demorando porque está preparando alguma coisa ali para nos surpreender. E não é nada disso, né? Pois nós precisamos, Walter, evoluir para uma situação em que a inclusão seja total, né? Porque não se trata... Inclusão não é querer que a pessoa que necessita de inclusão, ela se adeque aos modelos padronizados da sociedade. Os modelos padronizados é que tem que se esponjar para acolher aquela diferença, aquela necessidade, né? Por exemplo, as empresas que empreguem, por exemplo, caminhoneiros, né? Condutores de veículos de carga, nós precisamos partir para o selo, certo? Antes de haver uma incompreensão. Né? O nosso trabalho é um trabalho muito, que exige muita perspicácia e muita respiração, mas às vezes você está saindo ali de uma abordagem, vamos dizer, em que difícil. O nível elevada, uma abordagem de nível elevado, certo? O nível de estresse, e você parte logo para outra, e você vai agir naquela outra, porque as respostas não foram o que você queria, de maneira que você jamais agiria se ela fosse a primeira, antes do estresse. Então, sinalizar o veículo em que o autista é o condutor. Então é importante para que haja, sinalize. tenha um distintivo, certo? Tem um selo que você identifica logo, opa, ali tem um condutor autista. Então você vai ter outra abordagem para aquilo ali. E enquanto não vem, essa sensibilização nossa, né? E da sociedade, né? Nós, agora no dia 18, dia do Orgulho Autista, estaremos ali na Épia Sul, né? Sentido Parque Shopping Cruzeiro, novo, né? E a sede da Polícia Rodoviária Federal em frente ali. A antiga garagem da Viplan, fica quase em frente. Pronto, exatamente. Então nós vamos fazer uma panfletagem, né, ali. Convidamos todas as pessoas que queiram apoiar a causa, se aproximar, ter mais informações, enfim. Vai ser de 9, domingo, né, das 9 ao meio-dia, certo? E convidamos a comunidade para comparecer lá e dar essa força a essa causa que é de todos. Porque o que eu digo, na hora em que entidades... Domingo agora, a partir de 9 horas da manhã até o meio-dia. Então, na hora que entidades do serviço público, né, como a Polícia Rodoviária Federal, se abre para essa discussão e para esse conhecimento, né,
O que nós estamos fazendo? Nós estamos entrando num processo de sensibilização tal que não vai ter limite na questão autista. Ele vai transpassar para o tratamento humanizado de outros espectros, certo? De outros transtornos, tá entendendo? E isso quem ganha é a sociedade. Uma sociedade, eu costumo dizer, a sociedade justa, você analisa uma sociedade justa, o grau de justiça de uma sociedade, de como ela trata, não aqueles que são normalizados, mas como ela trata aqueles que fogem aquilo dito erroneamente, né, como normal, certo? Com as pessoas que não se encaixam nessa caixinha da normalidade. Então, se trata bem esses e acolhe e inclui, significa que essa é uma sociedade evoluída em todos os seus aspectos. E isso é o que nós almejamos para o nosso país. Eu acho que não vou alcançar, porque com 6,2 eu não vou durar 124, né? o dobro. Mas isso não me demite de fazer plantios. Então, os que batalhamos na Polícia Rodoviária Federal, na área de direitos humanos, nós somos sonhadores, como a Ana Clara, de que este país vai cumprir o seu ideal, porque é um país bonito, cheio de potencialidades, certo? Com muita gente bonita, cheia de potencialidades, e que tudo isso vai ser bem aproveitado um dia. Levamos quedas. Olha, uma lei, como foi dito aqui, uma lei por si só não tem expressão. Uma lei, eu considero o seguinte: a lei é uma lanterna, é um foco a mais naquela escuridão que antes da lei havia, né? Então ela foca, mas as pessoas têm que andarem. A lanterna não leva ninguém a canto nenhum. As pessoas têm que caminharem, têm que tropeçar, levantar e seguir de maneira teimosa, a santa teimosia, né? A santa renitência. Eu não desisto. E enquanto eu estiver, enquanto o alemão não vier me visitar minha mente, né? Porque cadeira de roda não tem problema comigo, se eu tiver com a mente boa. Mas enquanto o alemão não vier visitar minha mente, aí eu já tenho que ser cuidado, né? Eu vou continuar nessa luta, porque isso faz sentido à minha vida e me faz bem como pessoa. E tenho certeza que faz bem a vocês também. Cada qual na sua atividade, cumprindo a sua missão aqui neste plano. E que nessa Blitz do Autismo, já programada agora para este domingo, a partir das 9 horas da manhã, na Épia, ali em frente à sede da Polícia Rodoviária Federal. Eu não gosto de usar o sentido decrescente, porque o leigo não entende. Então é sentido Parque Shopping Cruzeiro. Parque Shopping Cruzeiro, perfeitamente. Que o motorista que vier a ser convidado a parar, que ele abrace o policial rodoviário federal e não saia tipo, ufa, graças a Deus não era uma blitz. Meu documento. Exatamente. Não pediu nem documento. Que abrace realmente o policial e que entenda realmente a importância dessa blitz, né, Diógenes? Esse é o ponto que, com toda certeza, né, que vocês pretendem alcançar. Eu tenho certeza que sim. Perfeito. Agora, Leide, você, evidentemente, né, acompanhando aqui, como todos nós também acompanhando aqui a Aninha, que falou com o coração, né? Eu fiquei muito feliz aqui de ouvi-la, ela pontuando aqui as dificuldades, enfim. Quer dizer, eu fico aqui imaginando a importância da sociedade entender. Quando a gente fala, como você muito bem pontuou, Leide, a sociedade somos todos nós. Né? Somos todos nós, não somente os pais que estão aí nessa luta. Quer dizer, as políticas públicas é uma obrigação do Estado de poder aplicá-la, mas, acima de tudo, a sociedade é importante também que ela entenda esse assunto que nós estamos aqui a abordar, né, Leide? É verdade. Walter, eu fiquei emocionadíssima, também, com a fala da Ana. E, assim, impressionada, né? Que ela disse que era melhor escrevendo do que falando. Imagina essa menina escrevendo. Porque falar do jeito que falou, Teógenes, imagina escrevendo. Então, eu fiquei muito emocionada, porque a voz é linda e a voz é importante. O que você falou aqui,
me tocou profundamente, porque eu fiquei aqui me lembrando do meu filho, que não fala, que não se comunica. E você, nível 1, com autismo nível 1, olha o que você trouxe. Você com necessidade de monitor numa sala de aula. Você nível 1 com qual idade? 15 anos. Vai para 14 para 13 naquela época. 13 para 14. Verbal e falando da importância de monitor, de alguém para te dar suporte. Tu imagina um que não consegue falar, né? O que ele não deve sentir, o que ele não deve tentar comunicar e não consegue. E eu fiquei muito emocionada quando você disse que ficou sozinha na sala e precisou de alguém. E quando você falou da inclusão, nossa, a inclusão, gente, ela não pode, caros ouvintes, a inclusão, ela não pode ser feita a fórceps. A inclusão, ela não pode ser dolorida. A inclusão, ela não pode ser uma tortura. A inclusão, ela tem que ser com amor, com carinho, com cuidado, com atenção, com respeito. A inclusão, ela precisa ser feita de forma gradual, de forma sensível. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora e que tem filho autista nível 1, 2 ou 3, qualquer nível, sabe do que eu estou falando. Sente exatamente o que eu senti quando a Ana falou sobre essa inclusão que as pessoas querem fazer toscamente, grosseiramente. E eu entendi seu recado. Muito obrigada por ter aceitado falar aqui hoje. Eu hoje ganhei meu dia de várias formas. Com você, com Teógenes. Olha, se nós tiver... É esse o nível, Teógenes, o seu nível de entendimento e de sensibilização que nós almejamos na sociedade. Esse nível de carinho, esse olhar que hoje você tem com o pessoal autista e, como você bem pontuou, que vai se estender a outros transtornos, a outras deficiências. É esse o nível de entendimento e de amor ao próximo que nós almejamos. Parabéns, viu? Parabéns. Eu fiquei muito emocionada. E que essa Blitz se estenda para outras cidades. Por favor, vá para o Gama. Tá? Vamos sim. Longe, mas consegue chegar. Leva uma merendinha para merendar no caminho. Era PRF Teógenes, gente. Já é Teógenes. Já tô íntima do homem. Isso. Já é meu amigo. É amigo. Senhor, né? Eu não podia deixar de falar isso, né? Obrigado. E eu coloquei uma frase aqui que eu ouço muito dos pais, Walter. Quando entram na escola ali nos primeiros meses, chegam na associação e dizem assim, doutor Edilson: ai, Leide, graças a Deus meu filho esse ano teve sorte. A professora dele é um amor. A professora dele é uma estudiosa. A professora dele é maravilhosa. E ela entende de autismo e quer aprender mais e mais. E olha, eu estou tão feliz. Esse ano meu filho teve sorte. Walter Lima. Educação, saúde, não é sorte. É direito. É direito. Né? E a gente precisa pontuar isso. Eu não podia sair daqui, Ana, sem dizer isso. Educação é direito. Educação é obrigação do Estado. A gente não pode se contentar com uma migalha dessa. De que dizer que meu filho teve sorte. E ano que vem, se ele não tiver sorte? E esse ano, quem não teve sorte, vai ficar como? Então, nós precisamos pensar de uma maneira mais coletiva, principalmente os familiares, caros ouvintes, de pessoas autistas. Nós precisamos nos unir e pensar mais de maneira coletiva mesmo. Porque a gente precisa se unir para exigir do poder público como um todo. Os nossos filhos precisam, os pais precisam. Quando a gente acolhe uma pessoa autista, a gente acolhe a família inteira, tá? E eu, como estou lá na ponta, fazendo acolhimento, doutor Edilson, todos os dias, viu, Roberto? Todos os dias nós recebemos novas famílias. Todos os dias. Quando diz que em Brasília tem aí aproximadamente, ou no Brasil, né, 2 milhões. Gente, há 6 anos eu ouço esse número. Se na nossa associação, quando eu me tornei presidente, porque a nossa associação deu os primeiros passos ali em 2009.
Quando eu assumi, nós tínhamos em torno de 50 famílias, em 2017, dezembro. Tem 5 anos. Nós temos mais de 1.000 famílias. Se a nossa associação, bem lá no Gama, cresceu esse tanto, tu imagina o número de autistas no Brasil. Para mim, já passou de 2 milhões. Eu tenho quase certeza disso. E quando nós tivermos um poder público, um governo sério, que realmente se preocupe, principalmente em atuar lá no censo, não do jeito que foi feito dessa vez agora, que incluiu no censo, porém de forma ridícula, né? Quando o rapaz passou na minha casa, não, essa casa aqui não foi sorteada não, porque eu tenho que passar 5 casas para poder, na sexta, ver se tem autista. Uai, como assim? Não, então, peraí, vai andando 5 e volta aqui, que eu vou ser a sexta. Quando chegar no 6, tu volta. O menino saiu morrendo de rir, falou, a senhora tem filho autista? Eu falei, tem. Eu não tô acreditando, eu não acreditei naquilo. Sim. Eu falei, gente, não tô acreditando nisso. Então, a gente precisa de seriedade, eu vou continuar repetindo, a gente precisa de seriedade. A gente brinca, mas a gente precisa ser sério na hora de trabalhar. E na hora de fazer cumprir as leis. Nós temos leis maravilhosas, leis incríveis no nosso país, mas não se cumpre. Do que adianta? Não é verdade? Quando eu falo de acolher a família, Walter Lima, nós falamos dos irmãos dos autistas. Os irmãos são exigidos pelos pais a ajudar a cuidar do autista. Cuida do seu irmão, você é bom, você tem saúde, você não tem autismo, cuida do seu irmão, ajuda a cuidar. E a criança que não é autista, ela acaba sendo jogada para o lado, ela acaba sendo preterida por conta do irmão autista. E eu vou dizer isso aqui no exemplo, para finalizar aqui a minha fala. Uma criança chegou para nós e disse assim, tia, como é que faz para ser autista? 8 anos de idade. Uai, como assim ser autista? Quem que tá querendo ser autista? Eu. Falei, uai, por quê? Você quer ser autista? Ah, eu quero, tia. Sabe por quê? Para minha mãe me amar, igual ela ama meu irmão. Forte isso, né, meus amigos? Forte. Porque a minha mãe ama mais o meu irmão do que a mim. Porque como o irmão necessita de uma atenção realmente maior, um cuidado maior, acaba deixando o outro meio pro ladinho, né? E olha isso. Então, quando a gente fala de políticas públicas, não é somente para o autista, é para a família do autista. O que é muito preocupante. Porque se o governo não se propõe a cuidar nem dos autistas, mas da família, da mãe que está em depressão, nós temos alto índice de suicídio de mães de autistas. Isso não é divulgado. Separação, né? Separação, não. Separação nem se diz, nem se fala. Aí, nós não podemos aqui culpar o pai. E eu já falo, gente, essa culpabilização a gente não pode. O pai é culpado porque saiu. Ele não dá conta. A caixa do homem funciona diferente da caixa da mulher. Nós somos protetoras, a gente quer cuidar. E o homem, ele quer mais, ele quer muito mais. É diferente o jeito que o homem pensa, o jeito que a mulher pensa. É dolorido ali, embora mas vamos ver onde está o problema, porque esse homem não vai embora porque o filho veio com autismo. E o índice é altíssimo de separação. Suicídio de mães. Pai você não vê, mas mãe tem muito se suicidando, que não pode ser divulgado, né, por conta da Organização Mundial de Saúde, enfim. E os irmãos também. Os irmãos precisam de cuidados, os irmãos também precisam de atendimento. E na nossa associação, a gente atende os irmãos pelo mesmo valor que atende os autistas, os irmãos dos autistas. Tá certo? Eu quero finalizar aqui a minha fala, porque eu já falei demais. Ainda não. Nós vamos caminhar para finalizar, inclusive a partir de agora. Doutor Edilson, vamos aí com uns 2 minutos e meio, 3 minutos, né? Abra o coração. Vamos nós falar desse assunto que realmente é um assunto importantíssimo, um assunto que requer realmente todo o empenho da sociedade, enfim, porque sinceramente a causa é encantadora. E quem entrar realmente na causa vai se sentir com toda certeza muito mais gratificado. É verdade. A gente, é o que eu falei, o autismo chega na sua família, não pede para entrar, chega e chega. Chegou chegando. Não tem cor, sexo, religião, não tem cor, sexo, religião, nada. Não tem a questão social, só chega. Isso. E nós não sabemos como vai ser o futuro. A gente recebe lá no Moab pessoas com medo, porque já chegou a 60 e como é que vai morrer? Não tem nem direito de morrer. Porque como é que vai deixar um filho nível 3 de suporte? E a política pública fala, né? Da casa-abrigo, essas coisas. E não tem.
Então, eu acho, Walter, que a sociedade ela precisa de entender isso, que as pessoas estão aí para ser respeitadas, você tem que entender o próximo, se colocar no lugar do outro. É difícil, né? As pessoas se colocar no lugar do outro. E política pública. Nós pagamos impostos. Tem dinheiro. Não são 3 trilhões? Por que não tem a política pública? E se está em voga, tão bonito, todo mundo fala. Eu acho impressionante tanto de político que chega na tribuna falando do autismo. Tem gente que nunca falou e vai lá e fala, apresenta um projeto de lei. Aí as mãezinhas entendem que foi resolvido. Nada, foi só uma letra que foi colocada, ainda tem que tramitar e tal. Cara, vá ao governador, vá ao prefeito, fala, olha, nesse momento centro de referência, são os monitores na escola, as pessoas que vão auxiliar a professora regente para dar o suporte. Então precisa disso. O ano passado, vocês lembram? A gente brigou tanto para que chegasse o ano letivo com os monitores na sala de aula. Foram fazer isso em janeiro. E depois de muita briga, o concurso público, a questão do educador social, parece que não tem o zelo, não tem a responsabilidade, não se prepara, sabe? Nas palestras eu falo, olha, a lei está dizendo, não nega a vaga para o autista. O plano de saúde não pode negar também. Agora, se antecipe, mãezinhas, em agosto, em setembro do ano anterior, escolha a escola, leve o laudo para a escola também se preparar. Agora, escola, Estado, faça a sua parte também. O primeiro dia letivo de aula tem que estar lá a professora e o monitor. Por que deixa para depois? Aí, depois, o menino já não quer ir mais. Né? Quantos desistiram, Diógenes e Leide? Porque chegou um mês depois que veio o suporte. E aí aquele menino não tem condições de continuar. Então, Walter, é isso que a gente precisa na sociedade. O Estado precisa de fazer sua parte. Né? E nesse domingo nós estaremos ali, junto com a PRF. A gente quer agradecer o nosso diretor aqui do DF, né? O Igor Ramos, o nosso diretor superintendente Fernando, superintendente nacional, né? O superintendente. O nosso MOAB, a Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Como é o nome do nosso presidente da federação? É o Dovecino. Dovecino. As entidades aqui do DF que lidam com autista na ponta, Walter, e atende, tá? Você Nunca Andará Sozinho, lá em Samambaia. O Instituto Anjos Azuis, lá em Braslândia. Também a Abraci, lá no Cruzeiro. A Aliança Verde, que faz um trabalho do canabidiol, né? A Tudo Azul, lá no Gama. A APAED, lá em Ceilândia, atendem muitos autistas, tá? O Projeto Incluir, ali em Valparaíso. A AMA DF, que atende autistas nível 3 de suporte, que está sendo despejado, virando as costas, né? É uma novela, né? Mexicana, não sei nem se mais é mexicano ou é de outro, porque nunca resolve essa coisa da AMA. O IMA, que é um instituto lá no Setoró, que atende também, principalmente pessoas com esquizofrenia e também autismo. O Instituto DAF1 e Cromossomos do Amor. E mais a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da Câmara Legislativa, que o presidente é o Eduardo Pedrosa. Então essas pessoas, no próximo domingo, estarão aí fazendo a sua parte, a sementinha que você falou, né? Fazendo com que aqueles que pararem seus carros ali na épia possam entender que existem os autistas. E eles precisam de respeito, e o respeito vem através de conhecer, né, Leide? Sim, conscientização, conscientização. E é isso que a gente está lá fazendo. PRF, Policial Rodoviário Federal, Teógenes, também, por favor, 2 minutos para as considerações. Olha, eu fui brindado hoje aqui, essa tarde foi uma tarde abençoada para mim, né? E agradeço ao cidadão que me serviu a água e o café, de quem não me recordo o nome. Agradeço ao Roberto aí que está na técnica de som. Agradeço a você, Walter, e a esses
Esse aqui eu já conhecia de vídeo, né? De teleconferência, de debate, né? E você, Leide, que acabei de conhecer, agradeço demais, viu? Agradeço a Ana Clara, essa aula que ela nos deu aqui, a gente sempre aprendendo, viu? E, Ana, força, olhe, roqueiro é guerreiro, viu? Então, olha, não pode esmorecer. A gente realmente é normal. Qualquer um de nós, a gente tem um dia que tá meio assim e tudo, mas no outro dia houve um rock que nos põe para cima e aí a gente vai com ele, viu? É isso aí. Então, agradecer o espaço, né, que a Rádio Justiça nos dá e desejar que vocês todos tenham muita paz e bem para a gente seguir. Viu? Tem gente boa espalhada por este país, com certeza, que vai fazer deste lugar um bom país, como já cantou Milton Nascimento sobre letra de Fernando Branco. Muito bom, muito bom. Leide, doutora Leide, também, por favor, 2 minutos. Tá, eu vou aproveitar meus 2 minutos para agradecer. Agradecer primeiro a Deus, claro, né, que nos dá a oportunidade de levantar todos os dias, e eu agradeço sempre. E agradecer aos meus filhos, Lucas e Mateus, que foram o meu primeiro ponto de apoio para cuidar do Pedro e continuam sendo. Eu disse para o Teógenes, já é meu amigo, não vou falar PRF mais não, Teógenes, que Lucas tem 31 anos de idade, é oficial da Polícia Militar, Mateus tem 28 anos de idade, é sargento do bombeiro. E o Pedro tem 17 anos de idade e é o nosso professor. É o Pedro que nos ensina todos os dias sermos pessoas melhores, né? Todos os dias. Todos os dias eu aprendo um pouquinho com ele. Embora ele não fale, não verbalize, mas ele se comunica gigantemente todos os dias. E a gente aprende. A gente aprende. Eu não digo que eu mudei, não. A minha essência continua a mesma. Eu digo que eu melhorei como ser humano. O Pedro me trouxe essa melhora como ser humano. E eu quero agradecer também a cada associado da nossa associação, que não é fácil, uma hora a gente consegue as coisas, outra hora a gente não consegue, mas eu quero agradecer a cada associado, que dentro da nossa associação tem todos os níveis socioeconômicos, Walter Lima. E às vezes uma pessoa de nível, né, menos favorecido pede ajuda e um outro associado ajuda. Vai lá. Eu lembro que uma vez teve uma mãe que falou que o filho dela precisava de fruta, porque ele estava comendo muita fruta, ela estava sem dinheiro e o único lugar que ela podia pedir era lá no grupo da associação. E no outro dia de manhã, cheguei na associação 9 horas da manhã e a sala lá que eu ficava parecia um sacolão de tanta fruta. Que eu não tive como dar só para uma, né? Porque senão ela não ia dar conta de comer e estragar. Né? Várias outras famílias foram agraciadas. Então é sobre isso, sobre a gente se ajudar, sobre a gente se ouvir, sobre a gente aprender um com o outro, né, Ana Clara? Hoje eu aprendi demais contigo. Teógenes, hoje eu aprendi muito. Doutor Edilson, eu aprendo todos os dias direto, desde que eu conheci. Aprendi muito com você também, Walter Lima, hoje. E agradeço a cada terapeuta, a cada parceiro da nossa associação, principalmente a minha parceira Luciane, que é minha nora e que abraçou essa causa, que hoje é o meu ponto forte dentro da associação, nesse projeto de atendimentos terapêuticos a preço social, porque eu não consegui mais. Inicialmente era para atender o meu filho e mais 19 crianças. Foi criado em 2018 para atender 20 crianças. Hoje nós temos mais de 200 crianças. Eu não tenho como gerenciar um projeto desse tamanho e cuidar da associação, cuidar dos outros projetos da associação, da parte social, né, da nossa associação. Então, hoje, eu quero finalizar aqui agradecendo você, Walter Lima, agradecendo a Rádio Justiça e agradecendo cada ouvinte que está aí do outro lado ouvindo a gente. Tá certo. Ô, Aninha, eu quero encerrar o programa com você. Fala o que você quiser. Eu que tenho que agradecer muito a você, com toda certeza. O microfone é todo seu, Aninha. Eu queria começar agradecendo pela oportunidade de falar aqui. É a primeira vez que eu falo numa rádio, eu fiquei muito feliz. E eu até acho que me saí bem, porque foi a primeira vez. Eu tô muito feliz, gente. Nossa Senhora. Muito obrigado por tudo. Eu aprendi muito com vocês aqui também. Eu quero muito participar de mais entrevistas mais pra frente. E eu sei que a gente vê muita coisa ruim no mundo. Muita gente ruim. Muito político ruim.
Mas não deixe de acreditar na bondade do universo, das pessoas. Não deixe de acreditar que alguma pessoa possa ser boa, porque existem pessoas boas. E algum dia, pode ser um futuro bem distante, mas a gente vai conseguir os nossos direitos. E a gente vai lutar muito por isso e não vai deixar barato. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Walter Lima, acabou? Acabou. Eu quero só agradecer a minha mãe, pelo amor de Deus, senão ela me mata. Minha mãe, que inclusive está com o Pedro agora. Minha mãe tem 75 anos de idade. Minha mãe é um show. Minha mãe é incrível, uma tora incrível. Ela está com o Pedro apaixonado pela avó e ela por ele. Eu não podia deixar, senão depois eu apago. Certo. Oni, quem sabe, né, enfim, num tempo não tão longo assim, possamos ter numa emissora de rádio, podendo ser aqui na Rádio Justiça ou numa outra emissora, um programa apresentado por vocês e por você, tá bom? Quem sabe, né? Pode acontecer, tá bem? Então tá, doutor Edilson, um abração para o senhor, foi muito bom tê-la aqui no programa. Um abraço e um abraço também da Cláudia Prossati, né? A nossa produtora que nos procura e a gente junto vem organizar esse programa que é para vocês ouvintes. O tempo acabou de vez, Teógenes, um abração também para o senhor, muito obrigado. Leide, um abração, muito obrigado. Um abraço, Aninha, o tempo acabou de vez, muito obrigado, até o próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.